manter. Então, eu e Zé Carlos Faria tivemos a carteira esquentada, como eu disse antes para vocês. Era algo que não era consensual na esquerda, mas era algo majoritário na esquerda para nós. O Lula também teve a carteira esquentada, porque os caras caçaram o Lula e tiraram ele do emprego, tiraram o emprego que ele tinha na Vilares. O Lula foi demitido, sim? Então o Lula, o Zé Maria de Almeida também, carteira esquentada. Ou seja, então não foi só nós, bagrinhos, não. Então nós e essas lideranças, e esses grandes líderes também tiveram as carteiras esquentadas, portanto criou uma legitimidade na esquerda de que nós tínhamos que proteger os militantes, que não podíamos mais permitir que todo mundo fosse caçado, né, da possibilidade de se continuar sindicalizado. Então nós fizemos esse movimento e a partir daí nós aprendemos uma cultura, nós desenvolvemos uma cultura de arrecadação militante. Ou seja, quem estava empregado começou a fazer a contribuir com caixinha comum. Criamos uma caixinha. Essa caixinha é que nos dava a possibilidade de a gente fazer os nossos boletins. A gente comprava tinta e papel. Assim. E no início nós fazíamos os nossos boletins, era impresso em mimeógrafo a álcool, que era uma coisa terrível, ruim para dedéu, porque não aguentava poucas cópias, já que arrebentava. Até que nós tivemos a felicidade de que a paróquia que o Ferrara era ligado, do nosso querido Dito, né? Ele era o pároco e o Ferrara era muito amigo e parceiro dele, dividia a mesma casa. Aí a casa do Ferrara e do Dito virou uma espécie de bunker da oposição, porque eles tinham lá o mimeógrafo, a tinta, né? E nós passávamos a noite, às vezes, o Ferrara, nós da madrugada, ajudando a gente a rodar aquele boletim, para a gente dali sair de madrugada, nós fazendo aquela peregrinação que nós já falei isso aqui 1000 vezes em Metalúrgicos, né? A gente entrava, pegava os ônibus da Bosch, saía lá do São Vicente, do Curadarte, nós entrávamos, pegávamos os primeiros ônibus, cada um levava lá uns 50, levava lá uma quantidade de boletim na mão, ou na bolsa. Nós tínhamos aquela bolsa de tiracolo na ocasião, de couro, que era implacável, tudo andava aqui dentro, né? Material de agitação, conspiração, um livrinho, tinha que ficar lendo, tinha que ler muito, e ler o máximo possível, e ter sempre um material de agitação, o jornal da esquerda da época e os boletins. E a gente entrava no ônibus e ia cada um distribuía de um por um, que ali quase 90% eram metalúrgicos, né, indo para Bosch, até chegar no ponto que terminou, você descia, deixava passar mais 2 ou 3 ônibus, você estava em 3 ou 4 pessoas, cada um já vinha com um de lá, pegava o 3º ou 4º ônibus e até chegar dentro do portão da fábrica, da Bosch. Aí o guarda botava nós para fora, lá, agitadores. Mas estava tranquilo. Sim, nesse caso aí, no caso, o Zé Carlos Faria e eu já estávamos plenamente seguros, né, porque não tinha como patrão mais nos demitir. E aí, claro, os companheiros que tinham emprego tinham que ser mais cuidadosos, né? Eles tinham que descer antes de entrar na Bosch, para ter segurança de que não seriam mapeados ou coisa que o valha. Então, quando nós fomos organizar, pelo menos, sobretudo a partir de 81, nós construímos essa caixinha nossa. E de apoio àqueles militantes desempregados, dava cesta de alimentos, dava alguma ajuda, comprava gás, era dinheiro merreca. A gente era um bando de assalariado mal pago, mesmo que a gente tinha emprego. Então a gente tinha pouca grana, mas nós tínhamos apoio de muitos companheiros fora da categoria que também davam uma graninha todo mês. E eu tenho algo na minha memória que eu nunca vou esquecer. O nosso bispo de Campinas, nosso querido D. Gilberto Pereira Lopes, que eu nunca mais ouvi, mas que Deus o tenha em vida ou pós-vida, porque para mim ele é um grande homem. Eu aprendi a admirá-lo como um grande homem, que não tinha radicalidade do Dom Pedro Casaldáliga, né, Ferrara? Ele não tinha, mas tinha lado, né? Tinha lado. Eu nunca esqueço, todo mês ele ia na Pastoral Operária e deixava a cotização dele. Ou seja, até o bispo nós convencemos. Nós convencemos do bispo da Igreja Católica de Campinas a vários chefes da fábrica, como era da Cobrasma, e eu conhecia quase todo mundo pelo nome, e eles conheciam todo mundo, que a gente virou um grupo grande de amigos,
E vários chefes da minha turma, supervisores também da Cobrasma, davam uma graninha para nós, para a oposição. Sim, sim. Porque nem todo mundo que é chefe é vendido. Sim. Então, eles também davam grana para a oposição. E a gente juntava aquele dinheirinho e aquilo virava uma grana boa para a gente pagar passagem, passe de ônibus, material de gráfico, etc., telefone. Nós alugamos uma casinha no centro da cidade, uma salinha no centro da cidade para a gente poder fazer a nossa agitação. E aquilo tudo tinha um custo, aluguel, preço do telefone, enfim, e gasolina nos nossos carros de militantes. Os militantes tinham carro, não tinha gasolina, né? E a gente tinha que. Então, isso era o nosso trabalho, o trabalho para a gente fortalecer a oposição. E foi assim que nós chegamos nas eleições de 84 em condições, aí sim, de derrotar os pelegos do sindicato. Eu penso que, claro, não foi só a nossa organização que ajudou a derrotá-los. Aquela recessão de 81, aquilo também foi uma paulada na categoria. Quer dizer, ou seja, quando a categoria viu que os caras esperaram a urna ser aberta, apurar o voto, para depois ter a demissão em massa, aquela ficou na cabeça da categoria. Né? As pessoas aprendem muito nesses atos, né? O trabalhador aprendeu muito ali. E depois, com aquela recessão, que é um desemprego, aquilo demandou um volume de procura, a assistência do sindicato, o assistencialismo que tinha no sindicato, que não vencia mais. Ou seja, os chefes da Bosch, que eram então os donos do sindicato, para se locupletarem na farmácia, na barbearia, né, no despachante, na colônia de férias, então era só deles. Então eles não cabia mais eles, né, porque, ou seja, havia uma demanda de assistência naquele período que o sindicato não conseguia mais responder. Então isso foi criando também uma insatisfação, mesmo nos setores mais conservadores da categoria, também criou uma insatisfação com o sindicato naquele período, sim, porque havia uma recessão muito grande. E então fomos juntando esses vários fatores, e isso nos ajudou muito na nossa vitória. E nós organizamos, e como foi que nós organizamos o movimento de oposição, da eleição de 84? Foi uma organização que tinha trabalho nas fábricas, um trabalho respeitável, eu diria, sim? E ao mesmo tempo nós tínhamos um trabalho no bairro com as comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base começaram a entender a proposta sindical convencida pela pastoral operária, né, e pela JOC. Então houve esse convencimento. E essa galera se engajou naquele trabalho da oposição em 84, que aí não tinha para ninguém. Nós tivemos uma belíssima vitória, né? Mesmo que infelizmente, a oposição se dividiu, infelizmente, nós tivemos ali uma divisão, mas a nossa turma já tinha um grau de engajamento, de legitimidade na base, que eu me lembro que quando a gente terminou o dia da nossa convenção, a gente foi negociando, até as tantas, até que chegou esse dia que não tinha acordo mesmo. Os companheiros do PCdoB marcharam com outra chapa, com parte da diretoria do sindicato, o vice-presidente Juraci Lustosa e outros, e nós caminhamos sozinhos naquela chapa. Nossa, que eu me lembro que até setores do PT torceu o nariz por nós naquela ocasião. Eu lembro que o Alcides Mamizuca, que muitos conhecem, não nos apoiou, por exemplo. Esse infeliz nunca prestou, né? Por exemplo, era do PT, por exemplo. Bom, então, era nosso vereador, né, ali? Sim, era vereador nosso na ocasião. Quem nos apoiou foram os trotskistas, o pessoal do trabalho, né, da Libelu, na Libelu, que tinha um trabalho, e a Convenção Socialista. Eles fizeram um movimento junto conosco, nós conformamos uma maioria ali no PT, e a posição política do PT foi de apoio à chapa, mas foi tirada assim, sob pressão, muita pressão. Mas aí nós conseguimos segurar esses apoios, e foram esses apoios que foram determinantes para a gente levar essa vitória. É claro que o Lula veio aqui pessoalmente, lançamos a chapa no ginásio de novo. O Lula voltou depois de 5 anos, ele tinha vindo em 79 no Teatro de Arena, não, ele veio antes, depois no teatro. Pela causa metalúrgica, não, mas ele tinha vindo aqui fazer agitação, comícios. Fizemos um comício memorável em 82 aqui no Teatro de Arena, do candidato PT a prefeito, João Carvalho, com a presença do Lula. Nós tínhamos ali mais de 15 mil pessoas, estava transbordando aquele Teatro de Arena.
Quando abriu a urna, nós tínhamos apenas 30 mil votos. Na verdade, aqui, quem foi no começo votou em nós, só aquilo. Pois é, mas aí o Lula voltou em Campinas depois para a causa do metalúrgico, 5 anos depois. Ele voltou aqui em 84, veio no lançamento da chapa nossa lá. Nós saímos um bando de metalúrgico, lá naquele teatro de arena, e para nós era importante fazer no teatro de arena, porque o teatro de arena tinha virado um marco para a categoria metalúrgica. A greve de 79, quando o sindicato a diretoria do sindicato virou as costas para os metalúrgicos, o pessoal da Mercedes-Benz, liderado pelo Bigode, veio aqui, quebrou a sede o que podiam quebrar, né? E foi a primeira ação Black Bloc Brasil, nossa, metalúrgica em Campinas. Sim. Pena que o Cid saiu correndo que ia quebrar ele. Eles iam quebrar ele, claro, a galera ia quebrar dessa vez, felizmente. Pena que não pegaram o cara com o tempo. Porque nessa hora eu acho que eu sou plenamente a favor do Black Bloc. Tem tipo de gente que tem que levar a mão de pau. Chefe, dedo duro, pelego safado. Como é que você faz com esses caras? Como é que você faz com eles? Imagina, os caras tinham torturado nossos companheiros e amigos antepassados, torturou, matou, perseguiu, escambau, estuprou as nossas companheiras. Então, imagina o que é dar uns cascudos neles, mandar esses infelizes para o hospital, né? Matar, eu sou contra nesse caso, não é o caso. Não, mas acho que dar uma mão de pau num cara desse é o que nós tínhamos que fazer. Então, os metalúrgicos fizeram isto aqui da Mercedes-Benz, e aí nós resolvemos que nós tínhamos que achar uma sede para nós. A nossa sede virou o Teatro de Arena. Ali era o nosso comando de greve, nós fazíamos nossas assembleias, nossas reuniões. A reunião era escondida na igreja São Paulo Apóstolo, lá embaixo, depois do Orosílio Maia. E a greve era sempre aqui, as orientações, informações sobre a greve, era sempre aqui no Teatro de Arena. E assim nós tocamos aquela greve em 79, naquelas condições. Depois eu penso que o que marca o mais importante mesmo foi a nossa vitória de 84, que isso impactou muito o sindicalismo local, assim, com erros e com acertos. Obrigado, Jair. Está terminando meu tempo, então, como eu abri aqui fazendo autocrítica, eu termino voltando a essa ideia da autocrítica. Ou seja, as eleições de 84 significam uma vitória para os trabalhadores metalúrgicos, e eu penso uma vitória para o movimento de esquerda de Campinas, o movimento popular da cidade de Campinas e do Brasil, porque como esse sindicato era o terceiro maior sindicato do estado de São Paulo, né, e o quarto maior do Brasil, então o nosso sindicato era um sindicato muito importante. Então essa vitória foi a vitória da esquerda brasileira. Quando você ganhava um sindicato como esse naquele período, era uma vitória que a esquerda brasileira comemorava, salvo um ou outro setor que não comemorava, mas comemorava como uma vitória, né, da esquerda brasileira. E eu, nesse caso, claro, então me orgulho muito de ter feito parte dessa história, que é uma história feita pelas mãos, pela cabeça e pelos corações de muitos homens e mulheres, muitos deles anônimos. Então essa história não é minha, não é do Eliezer nem da Amélia. Nós somos 3 daquela chapa, né? Estou vendo aqui. Não é nossa, não é de nós 3. Nós somos parte de um grande grupo, né, Brito? Nosso querido Brito. E nós somos um grupo de grandes companheiros, companheiras, vários deles anônimos, que teve a coragem, ousadia, dedicação, disciplina, militante, e que fizeram o que puderam fazer. Construíram aliança na cidade, com outros setores sociais